O governador Wilson Lima vai se reunir com representantes do governo federal para discutir medidas para lidar com a seca que atinge o estado. A estiagem já é considerada uma das maiores da história. A estimativa é que a seca afete a distribuição de água, de alimentos para cerca de 500 mil moradores até o fim do mês que vem. Vamos falar mais sobre esse encontro e a situação da região com o próprio governador. Governador do Amazonas, Wilson Lima, nessa conversa aqui conosco no CNN Novo Dia. Governador, muito obrigada por nos atender. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Bem, governador, estamos falando aqui da pior seca da história no estado do Amazonas. Qual que é a dimensão dessa estiagem? Qual que é o cenário hoje do seu estado, governador? Essa é a tendência, que nós tenhamos a pior seca de todos os tempos. Nós tivemos episódios parecidos como esse em 2005 e também em 2010. Hoje nós temos aproximadamente 100 mil pessoas sendo prejudicadas, que estão em municípios onde o acesso já não é mais permitido, porque a maioria dos municípios no estado do Amazonas, os rios são as estradas, alguns municípios, algumas comunidades com dificuldade de conseguir alimento, conseguir água potável. Os rios baixam numa velocidade muito significativa. Hoje, aproximadamente 350 alunos, principalmente ali do Médio Solimões, não conseguem chegar à escola e a previsão é que a gente atinja o pico máximo da seca no final de outubro. Governador Leandro Rezende, nosso analista de política, também participa dessa conversa com o senhor. Por favor, Leandro. Valeu, Carol. Governador, obrigado por estar conversando conosco. O senhor deu uma declaração muito forte agora, né, de que essa pode ser a pior seca da história do Amazonas. Queria perguntar para o senhor se o senhor entende que essa seca é resultado das mudanças climáticas que estão sendo cada vez mais sentidas no Brasil e estão provocando eventos extremos como esse que está acontecendo no seu estado agora, governador. Isso é importante que você fala, Leandro, muito bom dia, porque o episódio que está acontecendo aqui no estado do Amazonas não é um episódio isolado. A gente tem episódios acontecendo em várias partes do mundo, Grécia, Estados Unidos, com tornados cortando o país, enfim, a gente tem uma série de episódios que estão acontecendo. Isso é prova de que ou a gente toma decisões de sustentabilidade e de coisas que são comuns do nosso dia a dia, como, por exemplo, economizar água, o transporte que a gente usa, a quantidade de papel que a gente usa, ou o planeta Terra vai chegar um momento em que vai entrar em colapso, a gente não vai ter condições de morar no planeta Terra. Então, não tenho a menor dúvida de que, de fato, a resposta da natureza às agressões que a gente tem cometido, principalmente os países ricos, com as emissões de gases do efeito estufa, enfim, com o uso extensivo da questão dos combustíveis fósseis e, de fato, isso há uma necessidade de reflexão mundial sobre as atitudes que a gente tem que tomar para diminuir os impactos sobre o meio ambiente, sobre a atmosfera, por exemplo. E aí a gente está vendo o resultado na prática, né, no dia a dia. Esses episódios de seca e de cheia, por exemplo, no Amazonas, eles eram espaçados, né, tinham um tempo maior, né, aconteciam a cada 100 ou a cada 50 anos. E o que a gente tem percebido é que eles estão acontecendo num período cada vez mais curto. E aí o que me preocupa, Leandro, é que esse ano a gente vai ter, por conta do efeito El Niño, nós vamos ter uma estiagem, um período de seca muito significativo e esse efeito El Niño deve se estender até abril, ou seja, a gente vai ter um período chuvoso na Amazônia que não será suficiente para encher os rios e aí a gente pode ter um episódio repetido em 2024 ou pior ainda que esse cenário aqui. Diante desse cenário que o senhor descreve, governador, de uma ameaça mundial, o que vem sendo feito por parte do governo do estado, não só em termos de ações emergenciais para o momento, mas também em termos de ações preventivas, pensando inclusive num estado que faz parte aí da Amazônia, né? Faz parte do nosso bioma que estamos tanto falando em termos de preservação?
É importante que você fala, Carol, porque aqui no estado do Amazonas e na Amazônia como um todo, nós vivemos no regime de subida e descida dos rios. Nós vivemos nesse regime da estiagem e aí é muito difícil a gente entender ou saber, por exemplo, o que vai acontecer no ano que vem. A gente trabalha com previsões, Defesa Civil, o sistema de meteorologia e quem acompanha essa questão dos fenômenos climáticos fazem as suas previsões e as suas projeções. Mas, efetivamente, a gente só consegue saber quando a gente está muito próximo de questões e se depara com situações como essa. O que a gente tem feito, principalmente nas comunidades menores, é instalado microsistemas de abastecimento de água para que as pessoas possam ter acesso à água potável, e essa é uma dificuldade ainda muito grande na Amazônia, especialmente no período da cheia, tentado tirar moradores daquelas áreas onde há um risco maior de inundação. E, paralelo a isso, a gente tem algumas ações que são importantes de preservação, como o avanço na questão da biodiversidade, o trabalho que tem sido feito nas unidades de conservação no estado do Amazonas, o trabalho que é feito com comunidades, com os acordos de pesca, por exemplo, para permitir que apenas os moradores daquela área participe dessa atividade de pesca, a questão da pesca esportiva, do turismo sustentável. Então, a gente tem feito ações nesse sentido. Aqui no estado do Amazonas, nós temos o maior programa de pagamento por serviços ambientais do planeta, que é o Guardiões da Floresta. E aí a gente tem trabalhos que são importantes, como o manejo do pirarucu, que era um peixe que chegou a entrar na lista dos animais ameaçados de extinção, tem o manejo dos quelônios, tem manejo de madeira, enfim, tem uma série de atividades nesse sentido que são fundamentais para preservar os nossos recursos naturais. Governador, o governo federal está dividido, com as ações, com o olhar dividido, em termos de desastre natural para o extremo sul do país e para o extremo norte, para o Rio Grande do Sul, que vive a questão do ciclone, e agora no Amazonas, essa questão da seca. O que o senhor espera do governo federal em termos de atenção e demanda mais urgente, que o senhor olharia e falava, não, se o governo federal não chegar junto aqui, a gente vai ter um problema. O que o senhor enxerga de mais urgente que o governo federal pode ajudar? Tem duas questões que hoje a gente vai discutir com o governo federal. Uma delas é a questão da ajuda humanitária, levar alimento àquelas pessoas que estão tendo dificuldades nesse momento. Nós temos uma previsão de entrega de aproximadamente 300 mil cestas básicas para principalmente para as famílias em condição de vulnerabilidade social, e a gente já vai começar inicialmente, daqui a 15 dias, a entrega de distribuição de 70 mil cestas básicas, da mesma forma que a gente vai começar a fazer a entrega de água potável, e a gente tem mobilizado nos municípios carro-pipa para poder fazer o abastecimento nas residências. A gente tem uma dificuldade para fazer com que esse produto, fazer com que essa cesta básica chegue lá nesse município. Então, a gente vai precisar muito do apoio da Força Aérea Brasileira e, naturalmente, que vai precisar de recursos do governo do governo federal, dentro das suas possibilidades, para a gente comprar esse alimento para essas pessoas. Há uma outra questão, que é uma questão ligada à atividade econômica, que é lá no Rio Madeira. O Rio Madeira é um importante rio de ligação com Rondônia, com Mato Grosso, e é por lá que passam as barcaças com soja que vem do Mato Grosso. Então é importante que haja ali um trabalho de drenagem em alguns trechos do rio. Aquele dali é um rio que chega a ter uma profundidade de aproximadamente 25 metros. Hoje, a profundidade é de algo em torno de 6, 7 metros. Isso dificulta já a navegação. Inclusive, o 9º Distrito Naval proibiu a navegação durante a noite, por conta dos bancos de areia. As embarcações já estão navegando com uma capacidade menor, e tudo isso acaba encarecendo o custo do transporte, acaba encarecendo alimento, combustíveis, e isso acaba sendo um preço aqui para o estado do Amazonas. Situação dramática do estado do Amazonas. Governador Wilson Lima, mais uma vez obrigada por conversar conosco aqui na CNN Brasil. E claro, acompanhamos aí o desfecho dessa reunião hoje com representantes do governo federal. Até uma próxima, governador. Eu agradeço a oportunidade e nós estamos à disposição no Amazonas.